Aninha, você tá por aqui, Aninha? Abre a câmera para mim, tá por aqui. Então, assim, é, antes de mais nada, eu vou fazer um disclaimer aqui. Temos uma pessoa que é extremamente tímida e, e é um papo, é pra gente conversar aqui, né, um pouco de fofoca. Deixa eu abrir aqui a câmera para. Tem que tirar a rotação. Opa, perdão. Aí roda de Melhor? novo. Agora vira de novo de lado. Isso. Consegue botar no apoio? Consigo. Tá, põe no apoio para você não precisar ficar segurando. Eu já tô dançando Macarena. Seja bem-vinda. Se apresente, conta para mim quem é você. Conta para mim, para todo mundo. Tá, deixa só o meu fone não tá indo muito bem. Tá, quer pegar o fone? Travou para mim. Deixei de te escutar. Opa, deixei de te escutar. Alguém tá escutando a Aninha? Eu deixei de escutar. Não, deve ser o fone que você conectou. Tá mutado. A câmera tá funcionando, mas o que acontece? Você conectou o microfone, ele desconfigurou. Faz assim, Aninha. Sai da live, sai de tudo, mas deixa conectado. E aí você entra com ele conectado. Então, vamos ver se o seu microfone está funcionando. Oi, gente. Que bom, deu certo. Deu certo. Tava confusa aí com a tecnologia. Acontece. Acho que assim fica melhor a tela. Acho que assim a tela fica melhor pra gente. Ah, E tudo bem. aí, Aninha? Quem é a Aninha? Eu sou uma estudante universitária no fim do período, né, no fim do curso, né, tentando lidar com as dores crônicas. E interessante, né, você aí falando com a Flavinha sobre o frio, realmente aqui em Recife tá difícil, viu? Alguém manda o frio para cá, por favor. Divide um cadinho, né, Flavinha? Flavinha, divide um cadinho. Se dividir direitinho, ninguém fica, sabe? Ninguém passa raiva. Ninguém passa raiva. Ana, você tá com 23. 23. Eu já disse mais algumas vezes que você tem 26, 22, 21. Eu ainda não acertei a idade. Acima de 19. Mora certo. Tem a questão, ó, a Flavinha falando aqui, ó. Peraí, que eu vou te mandar um pouco do frio. A metadinha, que aí todo mundo fica agradávelzinho. Ah, aqui a Rebeca comemorando aqui também. Agora deu o áudio. Então, conta assim, brevemente, quando da tua história um pouquinho assim, né, de quando é que você teve o diagnóstico, desde quando você começou a se perceber sentindo os quadros? O diagnóstico, na verdade, ele é recente, né? Porque faz mais ou menos uns 6 meses que eu recebi o diagnóstico da fibromialgia, mas eu já tenho o diagnóstico de enxaqueca crônica há um pouco mais de tempo. E, primeiramente, eu achei que fosse só isso, né? Só isso, como se fosse pouca coisa já. Mas eu já sentia, né, um pouco mais esses sintomas. Eu acho que assim, conforme a vida vai ficando mais aperreada, mais eu ia sentindo as dores piorarem, né? Então, assim, principalmente ali
a partir dos 15 anos de idade, eu percebi dar essa intensificada, sabe? Nas minhas dores. E aí, quando eu saí da casa da minha mãe para morar sozinha, e precisei resolver muita coisa sozinha, a gente sabe que isso dificulta também as coisas, né? Porque, assim, toda essa questão do esforço que você tem que demandar com tarefas domésticas, com A o sobrecarga transporte mental. público, com sobrecarga mental. Então, assim, quando eu estava também trabalhando e estudando, então é uma rotina que ela é exaustiva para todo mundo. Então, assim, imagina para uma pessoa que está sentindo dor o tempo todo. É ainda pior, né. E eu estava tentando, né, procurar ajuda, procurar médico, mas assim, não estava conseguindo, né, pelo sistema público, e demorei bastante para conseguir também de maneira particular. E aí, o que é que eu veja que interessante, em relação às dores, além da dor de cabeça, que era a mais incapacitante, né, já há muito tempo, as outras dores, eu associava, sei lá, deve ser porque eu não tô me exercitando muito bem, sei lá, essa minha rotina maluca, eu não tô conseguindo. E aí, o que é que acontece? A gente se acostuma, né, a sentir dor. Acho que é normal, né? Acho que é Muitos. E deixa eu fazer um disclaimer que é muito comum, tem alguns vídeos, até muitos médicos, você vai no médico e fala, doutor, eu tô com dor, não sei o quê, é normal. Existe essa desvalidação dos sintomas da mulher, né? Normalmente existe é comum acontecer ainda esse desmerecimento, essa desvalorização. A sim, mulher está sentindo, não, é normal sentir dor, é normal estar com cólica, é normal estar com enxaqueca, é normal. E isso faz com que a gente acredite, tipo assim, eu vou em tudo quanto é médico, diz que é normal, então, tipo, sim. Ou então, Gleice, as pessoas falam muito: isso é estresse. Se você diminuir o estresse, você vai ficar bem. Só cara, em que nível de diminuição de estresse exatamente nós estamos falando, né? Porque é aí que cabe também entrar uma avaliação que é biopsicossocial, né? Porque, assim, a gente não vive numa bolha. Você estava comentando com a Flavinha que você usa o tempo todo, né, o seu cordão, e eu estou usando o tempo todo praticamente também, porque, assim, eu vou no transporte público, não quer dizer que as pessoas vão respeitar, mas eu estou tentando comunicar para as pessoas que eu estou sentindo muita dor, né, porque muitas vezes é um ônibus lotado, no calor da moléstia, sabe, e você, assim, já indo para uma coisa que você tem que ter um desgaste mental também envolvido, né. Então, assim, eu tenho tentado usar o tempo todo. O mercado, por exemplo, o que me deixa muito exausto no mercado não é só o esforço de fazer a compra, né, e passar na fila, o calor, sabe, o calor me deixa muito, muito exausta. E aí, às vezes, começa a náusea, e aí a fibrofog piora, e aí fica toda aquela situação que você chega em casa e você tá esgotada, esgotada, né. Então, ao menos nos lugares em que a gente consegue ter, alguma tentativa de atenuar esses prejuízos, tem um grande significado, né. Lá na universidade eu tenho conseguido ter algumas tentativas de acessibilidade, suporte. tentativas, assim, porque a gente ainda está se adequando, né, mas isso já faz toda a diferença, sabe. Quem dera eu tivesse tido isso antes. Pequenas, pequenas coisas já vão dar uma salvaguarda para gente. Poucas, não precisa ser coisas muito mirabolantes, né? O suporte, né? A tentativa de rede de apoio que a tua universidade está fazendo, né? Depois até eu pedi para a Aninha, depois grava um áudio para a gente fazer um vídeo para fazer essa ideia, porque apesar da tua cidade ainda não ter lei, né, da fibromialgia como PCD, mesmo assim, você conseguiu na sua universidade, né, a gente vai fazer vídeo sobre isso, calma, vai sair a quatro mãos, Vai né, sair. e
Ó, sentir dor não é normal, exatamente, sentir dor não é normal. Apesar da fibromialgia, ela é uma síndrome né, da desregulação do processamento, né, neural, e que também essa desregulação da dor, sentir dor o tempo inteiro não é normal, não pode ser normal, não é normal, e não tem que ser normalizada. E aí depois a gente vai fazer esse vídeo, né, vamos deixar aqui um spoiler, não vamos contar muita coisa, mas existe uma forma de tentar abraçar junto com a faculdade que você está, aonde que você estiver no país, comenta aqui embaixo se você veio de algum lugar aí, comenta aqui embaixo, eu quero fazer isso também, isso ajuda a engajar o vídeo, isso também ajuda a gente a trazer esse vídeo para cá. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você me achou? Eu nunca te perguntei isso, como você me achou? Eu acho que foi no Ciência e Fibromialgia, porque eu estava procurando, quem falasse sobre fibromialgia com respaldo científico. Porque o que a gente encontra de picareta é assim, eles brotam. Mas para encontrar alguém que fala, com respaldo científico, é bem mais difícil, né. A gente encontra, mas a gente sabe que não é a maioria. Então foi assim que eu encontrei você, né, eu vi lá a página, né, do Ciência e Fibromialgia, que tem muitas vezes vídeo seu, vídeo da Isa Meneghini, né, e aí eu dei uma maratonada e foi assim que eu fui seguir você. E aí, como é que eu na realidade, eu reabri a turma por causa das meninas, né? Eu até tinha esquecido que eu tinha esse formulário, eu já tinha esse formulário, ele já estava ali colocado na minha página. E aí, um belo dia, eu recebo mensagem tanto da Thaís, um beijo para a Thaís, que ela teve Um um beijo, quadro. Thaís. Isso, ela teve um quadro agora e ela não soube lidar, e então falamos, é importante você estar bem, que essa que é a importância. Falei, não se estressa, minha linda, a gente vai fazer outra live, a gente vai conversar. E as duas, assim, numa semana uma, outra semana outra, eu falei, ok, eu vou reabrir a turma. A turma precisa de mais alguns inscritos para ela continuar, ou pelo menos mais alguém para apadrinhar, continue apadrinhando para a gente continuar esse projeto. Mas conta para mim, foi a sua expectativa? Isso aqui eu não sei não perguntei isso ainda para ela não, aqui, quem sabe faz ao vivo, quem sabe passa vergonha ao vivo também. Quem vai passar vergonha sou eu. Como é que foi a sua expectativa quando você estava ali preenchendo e tudo mais, quando você nem tinha conversado comigo ainda, né, quando você fez aquilo, você foi, e, e aí me conta o antes e o que está acontecendo agora, né, tem pouquinhos dias, né? Então, quando eu estava preenchendo, né, o formulário, a minha expectativa é que ia ser algo, mais técnico, né, porque, assim, já dava para saber, quem era a pessoa que vos fala, né, você fala muito isso, então eu não esperava que eu já esperava que fosse bom, né, mas eu não imaginava o quão bom ia ser, né, porque, assim, a A última aula que a gente fez agora, você falou: vai ser a aula da preguiça". Como assim aula da preguiça? Né, então, assim, foi muito bom, porque a gente falou sobre uma coisa, né, que é essa questão da rigidez, que a gente acorda de manhã. E como que a gente pode lidar melhor com essa rigidez? E, assim, eu não imaginava que ia ser dessa maneira, eu esperava, eh, algo, não sei, talvez um pouco mais genérico, sabe, algo mais: "Ah, tem esse exercício, tem". Mas eu acho que por você ser uma pessoa que além de ser fisioterapeuta, você também entende muito bem o que é ser fibromialgica, você sabe que não existe, exercício que seja pequeno, né. Então, assim, mesmo que um movimento ali ele pareça pouca coisa, mas ele já está ajudando a gente a levantar melhor, a começar melhor o dia. Então, isso é muito importante. E além disso, é esse grupo de apoio que a gente acabou criando, né, ali no grupo em que a gente, conversa bastante sobre os mais variados assuntos, né, então, isso ajuda bastante a não se sentir tão solitária, né, porque por mais que a gente tenha pessoas na nossa vida
que nos apoiam e que são compreensivas, né, que são muito importantes, né, na nossa caminhada, é muito bom você estar com alguém que diz: "Olha, eu entendo, eu também me sinto assim", ou até mesmo se não sentir exatamente daquele jeito, né, mas fala: "Poxa, eu também acordo tão ainda não sei lá, ainda nem consegui levantar da cama", né, e aí você não sente que é você a a palavra que eu estou buscando é tipo assim, a errada, sabe, a culpada. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente faz quando recebe o diagnóstico é se culpar, né, principalmente quando a gente está desesperado por conta da dor, e aí você começa: "Ah, não, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada no Instagram ou até em outras redes", e tenta, aprender um pouco mais sobre o assunto, e aí a gente cai na mão do picareta: "Olha, se você der 3 pulinhos de manhã todo dia, você vai ficar curado", sabe. Bebe aqui Ou esse então suco, faz esse suco aqui, ó. Quem assistiu as outras lives vai saber. Bebe aqui esse chá de água de misto de vaca, que você vai melhorar a sua. Nananã. Então, assim, é triste, é triste. Isso é ruim, e aí eu quero fazer pegar essa informação e fazer uma observação. Quando eu falo sobre vídeos de picaretagem que propaga desinformação, isso piora a nossa vida de um nível tão gigante, não só na questão da propagação da desinformação em si, mas isso faz com que as pessoas criam falsas expectativas, comece a se culpabilizar. Por quê? Porque aquela pessoa diz que fez aquilo ali, está curada, e por que comigo não acontece? Né? Ou por que comigo está assim? Então, assim, as práticas dessas fantochadas pseudocientíficas que são vendidas não só dificulta, né, toda a nossa luta, desvaloriza a nossa luta, desvalida a nossa luta, né, como nos culpabiliza por uma coisa que a gente não tem culpa, né? Então, assim, se deparar, é muito difícil se deparar com a realidade que a gente vive, num mundo onde 90% das pessoas postam, né, nas redes sociais, uma realidade que você não vai conseguir chegar nem perto da, do dia bom, e as poucas pessoas que têm fibromialgia, que têm um alcance muito grande, né, é a Lady Gaga, por exemplo. Aí você fala assim, cara, quando que eu vou ter o suporte, a rede de apoio, o dinheiro, a tranquilidade que ela tem para poder ter um pouco mais. E aí falo, como assim? E quando eu montei a ideia do grupo, não foram só para fazer aulas físicas, como fisioterapia, reabilitação físico-motora, né? Quando eu montei a ideia do grupo, foi para justamente com o objetivo de dar suporte, de dar ter um lugar onde que as pessoas possam perguntar e ter ali um apoio direto, porque faz muita diferença. E muitas das pessoas falam assim: ah, Gleice, eu não faço exercício físico porque eu tô acamada. Eu vou perguntar para você. Ok. Ah, eu tô mal, tô de cama. Gleice, eu não faço exercício físico? Eu não faço porque eu tô muito mal de cama. Daria para uma pessoa mal de cama fazer o que a gente está fazendo? com certeza. Nossa última aula foi totalmente na cama. Foi Então, aula de assim, preguiça, foi aula de preguiça. é aula de preguiça, sabe. Pega aqui o seu travesseiro, então assim, delícia, né, a propósito. Mas foram exercícios muito importantes de você perceber, né, que aquilo faz toda a diferença para talvez, tentar dormir melhor, né, já que a gente tem tanta dificuldade em relação ao sono. E e também aí você comentou sobre o grupo não ser só sobre reabilitação física, e era o que eu achava, né, lá, assim que eu peguei o formulário, e hoje eu percebo que não é, porque hoje a gente conversa, por exemplo, sobre aprender a descansar, né, aprender a não se sentir culpada por precisar descansar, né, o que é muito difícil, porque a gente
né, socializado, né, para especialmente nós mulheres, né, para corresponder às expectativas de do sistema capitalista que quer que a gente produza, 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 né, e que é adoecedor para todo mundo, né, ainda mais quando a gente é uma pessoa atípica. A Flavinha colocou aqui, ó, exato, os picaretas se aproveitam da nossa vulnerabilidade de pessoas com fibromialgia, assim. Sim, as pessoas com vulnerabilidade e desespero, né? E eu falo, gente, vocês não têm culpa de cair na mão de gente assim, são pessoas que, além de tudo, além da nossa vulnerabilidade, além do nosso fibrofog, além da nossa névoa mental e da nossa confusão de tudo que está acontecendo, os picaretas, eles vivem de golpes, eles vivem da lábia, eles sabem como engendrar e vender e tudo mais, os protocolos que vão te tratar e tudo mais. Tem um vídeo aqui, tem a live anterior com o Daniel Darris, que a gente falou um pouco de tudo e falou sobre os perigos, né, e os cuidados que tem que se tomar com práticas de que estou pesquisando aqui, você paga 20 mil e aí você faz o meu tratamento que está em pesquisa. Não existe isso, sabe? Isso é muita maldade. E aí? E aí, como é que está sendo se deparar há pouco tempo com tudo isso e é tudo muito novo, né? No seu caso, apesar de você ter já desde nova ter as crises das dores e você não sabia identificar o que estava acontecendo, a idade, né, vai vindo e vai somando e vai pesando. Então, quando as pessoas dizem que a fibromialgia não é progressiva, é mentira. A fibromialgia, ela é progressiva porque o nosso corpo, ele vai se desgastando com o tempo e quanto mais comorbidade a gente tem, mais problemas a gente, né, carrega aqui com essa síndrome. Você também tem uma disfunção na questão ocular. Exatamente. Eu também tenho a ambliopia anisometrópica, e é mais um motivo que eu preciso de ter mais acessibilidade, por exemplo, no ambiente acadêmico, né. E em relação a ser tudo muito novo, eu lembro até que você fez uma live não faz muito tempo sobre recebi o diagnóstico, e agora? Né. E assim, era uma pergunta, né, que eu fiz para você, porque eu me senti nesse desespero de, "Tá, deixa eu ver aqui, o que é que tem para eu tentar? Ah, corta isso da sua alimentação, faz não sei o quê, porque tem um protocolo, porque tem não sei o que lá", e tentar não se estressar. Como eu ouvi de médico dizerem: "Olha, quando o estresse estiver vindo, não se apegue ao estresse", Não, mas é sabe. muito simples. Nossa, mas se você tiver com depressão, é só você não ficar triste. Não, é simples. Olha, né, se você tá com diabetes, é só não ficar com diabetes. Olha, que simples. E eu Né, não você vou já ficar tentou não sentir dor? tentando no sentido, olha, solucionou todos os problemas da vida, né? Né, então E assim, fala, desculpa. fala. Né, Não, então e assim, eu caí muito nessa coisa do desespero de fazer: "Não, então aqui, estou debilitada, a culpa é minha, e agora eu preciso fazer uma mudança radical no meu estilo de vida, porque só assim eu vou ficar bem". E aí você vê, né, você citou a Lady Gaga, gente, a Lady Gaga que tem tantos recursos, bem mais que eu e você, Gleice. A gente tem viu, mais né, a que gente todo mundo que está nessa live aqui. provavelmente, né, muito mais, todo mundo junto. E ela também tem dias difíceis, sabe. Ela mostra no documentário dela, né, por exemplo, em alguns momentos de entrevistas, ela mostra que tem momentos que ela está muito debilitada, que ela também se sente desesperada. Imagina a gente que, sabe, vende o almoço para comprar a janta. Então é muito difícil. E E quem aí acompanhou o show dela, aproveitando e falando, quem acompanhou o show dela e já tinha visto outros shows dela anteriores, conseguiu ver que ela adaptou muito
a questão da fibromialgia dela, e mesmo ela estando com todo o suporte e tudo mais, as coreografias dela foram adaptadas, várias músicas ela fez deitada, ela teve macas, ela teve bailarinos que carregavam ela teve muitas questões, assim, ela tem, além de todo o suporte, além de tudo adaptado, ela ainda adaptou o próprio show para conseguir fazer ele ali, né? A Lady Gaga tem dias difíceis, imagina nós, pobres mortais. Vamos botar a palavra pobres mortais, bem, pobres mortais, né? Vou aproveitar aqui esse elogio é verdadeiro para você, muito especial, muito eu falo, gente, eu faço muito porque eu gostaria de receber com muito carinho. Deixa eu pegar aqui outro comentário. Exato, super adaptado. Músicas inteiras dela passa deitada. Exatamente, a coreografia, tudo dela foi adaptado. Então, se a gente não conseguir adaptar e tirar isso, sabe, brigar muito contra a questão que a Aninha falou, existe um discurso de culpabilização do fibromialgico. Você que não come direito, se vira, arranja o dinheiro e compra comida direito. Você que não dorme direito, se vira, a culpa é sua. Não é que nós somos atípicos e não conseguimos, né, ter uma vida compatível com a realidade de uma pessoa típica. Então, a gente vai estar sempre, né, no dever aqui, porque a gente não consegue chegar ali. E, continuando aí a sua saga. Gente, o Fibrofog já me roubou totalmente. Eu nem lembro o que eu estava falando. Não faz mal. A gente fala de outra coisa que eu estava curiosa aqui. Você tinha uma consulta para ir, né? A gente pode contar essa fofoca? Vamos contar essa fofoca. Que aqui a gente conta a fofoca da nossa. Eu ensino as pessoas. Eu fofoco da minha, a gente ensina as pessoas a fofocar da nossa vida. Antes dos outros, comecemos por nós. Mas tudo bem, porque olha, eu sou belo jardinense e lá em Belo Jardim, fofoca é cultura, tá? Se tiver alguém por aí vendo essa live, quem sabe em algum momento, que for de Belo Jardim, no interior de Pernambuco, vai entender, né? Porque a gente tem a grande festa das marocas, né? Que homenageia a fofoqueira, ou seja, fofoca é cultura. Ué, não, e mais do que isso. Fofoca é vida. Um divulgador científico nada mais é do que um fofoqueiro. Fofoqueiro. Então, a hashtag do dia, fofoca é vida, tá? A hashtag do dia fofoca é vida. E fofocar, de fofoca em fofoca, a gente leva boa informação também, né? E aí, conta para mim da sua fofoca. Você já tinha marcado, né? Já tinha esse médico para ir? Como é que foi isso aí? Eu tinha esse médico para ir, né? Em uma dos meus momentos de desespero, porque eu já consegui perceber, né? Até falando um pouco ainda do que a gente estava falando agora há pouco, tem alguns momentos assim desse desespero, né, que levam a gente assim, eu vou marcar esse médico, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E assim que a gente recebe o diagnóstico, eu acho que a gente quer aprender como lidar agora com isso, né? Nossa, veio o grande gatilho, e agora, né? Eu até brinquei lá no nosso grupo de apoio, que a sensação é que a gente está passando por uma metamorfose ao contrário. Eu era borboleta que virou uma lagarta, sabe? E o que eu faço com essa lagarta agora, sabe? Né? E aí eu tinha, né, essa consulta marcada, né, num desses momentos de desespero, porque assim, já é aquela coisa, né, a gente tem várias primeiras consultas, né, para começar A gente tem várias primeiras. Várias primeiras consultas, porque a gente vai assim, faz, nossa, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Aí você vai em outro. E aí ele já começa com aquele papo, né, ou ele já começa desvalidando, né, assim, o seu diagnóstico, já começa dizendo, mas será que é isso mesmo? E não com uma pergunta que faça sentido realmente fazer, né? Afinal, a gente sabe que tem muitos diagnósticos errados por aí, mas assim, só para
especialmente eu sendo ainda uma pessoa mais nova, né? Que muita gente ainda acredita que só tem fibromialgia as pessoas que estão um pouco mais velhas. Então, assim, já olha para você assim e faz, não, que é isso, sabe? E aí, muitas primeiras consultas. E aí, na consulta de hoje, né, já cheguei assim, eu fiz, nossa, mas essa pessoa falou um monte de coisa e eu não entendi nada. Porque ainda tem isso, né, o Gleice? Eu não sou da área da saúde, eu tô na área da engenharia mecânica, e aí, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aí eu cheguei em casa, mandei uma mensagem lá no grupo de apoio, e aí depois eu falei, Gleice, o que é isso? Assim, só, né, era até como foi a palavra que eu perguntei? Twinkles, Twix? E agora, você quer que eu lembre? Nossa, eu não lembro. Você até falou que é assim, é que eu falei ai, na hora que sentiu que ele Ah, apertou, né, sim, no exame, e eu ele... falei ai, e eu fiz, mas ele escreveu aqui um negócio super, super techniquez. Eu não entendi o que está escrito aqui nesse papel. Eu ia passar pro ChatGPT, pro DeepSeek, porque assim, felizmente tinha alguém mais confiável, né, do que a IA para perguntar, que era você, né, e tal, mas assim, eu fiquei totalmente sem entender o que aquela pessoa estava falando. Só deixa eu te perguntar, quando você foi à consulta, né, você já tinha tido uma reunião, uma aula, a gente também já conversou outros momentos ali. Você foi diferente para essa consulta? Você encarou ali diferente? Quem era a Ana nessa consulta? Com certeza, né, assim, porque eu fui para essa consulta já meio desconfiada. Já vendo assim, se não ia usar termos técnicos para criar, né, aquela falácia da autoridade, né, de porque olha, eu sou médico, então eu sou confiável apenas por isso, sabe? E você não entender, né, não ter um embasamento científico para aquilo que estava me falando, né? Não foi o caso dessa consulta, mas já teve consulta que eu entrei assim em 15 minutos, a pessoa falou comigo, falou que não vamos chamar tudo aqui de fibromialgia. Eu falei, eu não tô chamando tudo de fibromialgia, eu tô dizendo que eu tenho fibromialgia, sabe? E aí, em 15 minutos, falou que poderia, nem falou assim, o que a gente ia fazer, então, medicação, né, etc. Mas assim, 15 minutos. Gente, 15 minutos, sabe? Então eu saí de É o que é lá o miojo? triste, É uma pipoca de micro-ondas? sabe? Então, hoje, quando eu fui, né, principalmente e aí talvez isso seja polêmico, mas eu acho que existem alguns médicos em específico que parece que são ainda mais difíceis de lidar, porque eles se acham meio deuses, sabe? Parece que Sim, eles é o querem que você ego. estire a língua para eles passarem por cima. Então, assim, eu já vou desconfiada, porque eu já escutei muita coisa de neurologista, sabe? Então, eu já fui desconfiada. E aí eu vi, né, falei tudo do meu caso, mas foi como eu entrei, né, desconfiada, mas como eu saí triste, porque mais uma vez a gente vê profissional de saúde despreparado, né? E uma pessoa que precisa tanto, sabe, desse apoio profissional, desse acolhimento de fato. Não, não, Complicado. uma coisa que eu falo assim, é óbvio que o profissional da área de saúde, ele quando vai prescrever uma medicação, ele tem que utilizar o nome da medicação. Se ele vai escrever um laudo, ele precisa dar as informações clínicas do laudo, mas a pessoa da área de saúde, ele tem que entender que ela precisa se comunicar com a pessoa mais importante, que é o paciente. Então, não adianta, né, dizer que não foi em 15 minutos, mas foi uma consulta de 40, né? Que fechou um diagnóstico que não se fecha um diagnóstico em 40 minutos. O diagnóstico agora me fugiu o diagnóstico que ele te deu agora. Ele disse que era síndrome miofacial, dolorosa miofacial. Ele deu um diagnóstico de síndrome dolorosa miofacial com uma pessoa que já tem fibromialgia
em menos de 20 minutos, porque ele apertou os nódulos que ela tinha aqui e ela disse ai. E escreveu em tudo. E assim, não dá. Entender que existem várias síndromes, e hoje é o dia, né, da esclerose múltipla. A esclerose múltipla ela também tem quadros clínicos praticamente idênticos à fibromialgia, praticamente idênticos ao lúpus, praticamente idênticos ao burnout. Então, assim, não dá para você fechar um diagnóstico. Assim, e aí eu vou perguntar, você estava em semana de prova? Sim, eu tenho prova semana que vem, sabe? Tinha só o fato de eu ter ido para consulta de transporte público, isso já podia ter me feito ter uma piora, sabe, da dor. Mas só Então, de saber que você está na universidade com semana de prova e não está tensa, e justamente na musculatura que ele descreve, né, de trapézio, de elevador da escápula, de econ, dessa musculatura toda que envolve aqui, cara, uma pessoa que está irritada com tensão, normalmente a musculatura que envolve a enxaqueca, a cefaleia, e aí vai te fechar um diagnóstico, assim, tipo, do pé para a mão, tipo, como, sabe? E é isso, e aí você saiu de lá com alguma solução? então, né, mais medicação, mais algumas recomendações, mas assim, de você dizer, nossa, vamos tentar esse tratamento, eu não senti essa segurança, né? Você dizer, vamos tentar mais uma vez. Né? Ou, por exemplo, né, já pergunta sobre o exercício físico, e faz, mas quantas vezes na semana você faz? Sabe? E aí já começa aquela cobrança absurda em cima do exercício físico, porque você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, e você fica. A Flavinha falou agora há pouco muito bem, né, sobre a importância que o exercício físico tem para a gente, mas é uma pessoa que ainda não sabe se você se você já está pronta para ir. Muitas vezes eles nos empurram para a academia, né, por exemplo, para musculação, e aí, cara, como que eu vou para musculação se eu fico esgotada? Hoje, né, a Ana Carolina de hoje não tem condições de fazer musculação. Talvez amanhã ela tenha, mas hoje ela não tem, sabe? Então, assim, é uma pessoa que não quer ouvir. Não só não quer ouvir, uma coisa que eu falo que o despreparo e a desqualificação, e quando eu falo desqualificação, gente, não é para desmerecer a pessoa, é porque ela não tem a capacitação, do mesmo jeito que, vou dar um exemplo, né, de um piloto, a pessoa que é piloto de avião, se ele faz o curso de piloto, mas se ele não faz a capacitação para aquele avião, ele não pode pilotar aquele avião, né, então, assim, ele é piloto, ninguém está dizendo que ele não é piloto, mas ele é desqualificado para aquela aeronave. Então, eu não estou desvalidando, eu só estou dando nome aos bois, isso ficou estranho, mas eu estou dando os nomes àquilo que tem que ser, né? É um profissional que não tem a capacitação de atender uma pessoa com síndrome debilitante, com fibromialgia, não importa se ele é neurologista, reumatologista ou clínico geral, hoje qualquer profissional médico ele pode laudar, basta ele ter a capacitação e basta entender porque o nosso laudo, o nosso diagnóstico, e eu vou fazer até uma correção, que eu tinha dito mais cedo para você que esclerose múltipla tinha exame específico, não tem marcador genético, mas não tem um exame específico, ainda assim é clínico. E nós estamos falando de inúmeras síndromes que têm sintomas muito similares, que são com avaliação pela expertise do profissional, clínica, que não tem. E não tem a capacidade de dizer assim, olha, eu não tenho. Olha, eu não sei, eu vou procurar aqui, ó, vou te indicar. Eu hoje em dia, eu pouco escuto um médico dizendo, olha, eu não sou especialista disso, eu vou te indicar para outro lugar. Eu vou te indicar para um outro profissional. Então, assim, eu hoje quase não vejo isso, né? Que deveria ser feito, o médico falar, ó, procura um fisioterapeuta para fazer uma reabilitação físico-motora, para que você possa ter uma condição física para poder fazer as coisas. Então, assim, é um pouco sobre isso, sabe? Adianta de que você sair com um papel que você nem sequer... você estava ali, quando você me descreveu o que você disse, eu falei, foi isso que ele escreveu aqui, ó. Isso aqui que ele descreveu aqui, essa frase aqui, foi justamente, eu perguntei para Ana, ele, na hora que ele viu aqui a questão da musculatura
rígida, ele apalpou, ele apertou, e você disse, ai, né? Porque na hora que ela leu o que ele tinha escrito, ela falou assim pra mim, sim. Aí eu falei, então, foi isso que ele escreveu aqui. E é isso, sabe? A pessoa que está saindo dali, ela precisa saber, ela precisa entender, né, do que está ali. E qual é a sua expectativa hoje em relação ao pouquinho que você, né, ganhou, adquiriu de formação? Eu acho que eu, 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 eu vou ser um pouco arrogante em dizer que eu acho que você teve mais informação nesse pouquinho de tempo do que muito profissional para ele. Mas qual é a expectativa desse pouquinho de informação que você. Esse meio mês, né? Que foi meio mês, foi um meio mês aqui que aconteceu. Antes de eu responder a sua pergunta, Gleice, eu queria só pegar um gancho do que você falou, que assim, por isso que é tão importante a gente falar sobre políticas públicas, sabe? Porque não é que eu vou cobrar individualmente cada médico, não tem como, não tem como. Ah, então cada médico que eu for, eu vou fazer, sabe? Isso não é uma coisa para ser resolvida de maneira individual. É uma coisa que ela é resolvida coletivamente e por isso que a gente precisa de políticas públicas. A gente precisa que todo mundo, inclusive pessoas que não são fibromiálgicas, né, estejam aliadas nessa causa para que os médicos que estão na universidade agora, né, eles sejam formados melhor, né? Então, assim, até você dizendo, não é nem simplesmente dizendo que o ego, né, do médico, mas assim, às vezes ele realmente não foi preparado, né? Não foi preparado na universidade. Então, como que a gente consegue fazer com que isso mude? Né? Então, assim, a gente precisa realmente cobrar mais políticas públicas, de mais informação, mais pesquisa, mais desenvolvimento nesse sentido, né? E E aí, conscientização. Quando você fala de políticas públicas, eu sempre gosto, quando se fala de políticas públicas, eu sempre gosto de inteirar que não adianta falar de políticas públicas e não falar de conscientização, porque a gente com síndromes, né, incapacitantes, síndromes dolorosas, como a fibromialgia, a gente precisa que o coleguinha do lado entenda que a minha síndrome, ela não tem cara, ela não tem cor, ela não tem sexo, ela não tem idade, e eu vou estar, né, bonita de cara, né, arrumada e maquiada. Como eu já disse, assim, eu já fui a uma consulta, o médico falou, ah, mas você tá de batom? Eu falei, nossa, nossa, vamos passar batom em todo mundo, que soluciona a vida de todo mundo. Só completando aqui que você estava falando, ó, maravilhoso, saiu com mais medicações e com mais dúvidas. Perfeito. E solução? Nada, nada. Entocha a medicação e é isso. E a gente já vai falar isso, Flavinha, você já vai voltar, Flavinha, que você vai voltar aqui pra gente fazer um tour de 3 aqui. é legal. Respondendo a sua pergunta agora, né, em relação a qual que é a minha expectativa, como uma pessoa que ainda está com esse diagnóstico recente, e eu vejo que não é uma coisa só de quem tem um diagnóstico recente, mas eu quero aprender a me conhecer melhor, conhecer os limites do meu corpo, né, entender o que é que o meu corpo tá me dizendo, né, em relação a não passar dos limites. A gente sabe que não é tão simples, porque a gente tem que fazer as coisas, a gente tem que trabalhar, muitas vezes não tem como não trabalhar, algumas pessoas, tem que tentar seguir a vida, e trabalhar em casa, né, que é trabalhar muito mais, inclusive, às vezes muito mais, né, então, o que é muito desgastante também. Então, mesmo assim, né, diante de tudo isso, dito tudo isso, eu quero ter mais consciência corporal, né, então, que é justamente, né, o que você fala bastante nas nossas aulas, sobre consciência corporal e de entender: "Caramba, se eu sei que eu tenho isso aqui, que isso não resolve, então, assim, não tem
Chá de amolece não tem nada que resolva, sabe, nesse sentido de Fala, era chá cura. do quê? Era Eu ia dizer chá de amolece cacho, né? Não tem, sabe? amolece cacho. É com Isso, carregada. é bem carregado. Delícia. Então, já que não tem essa coisa milagrosa como muitos nos vendem, como eu posso fazer com que a minha rotina seja mais fácil, né? Será que eu consigo fazer algumas adaptações? Né? Por exemplo, eu lembro que eu comentei lá no grupo com vocês que assim, poxa vida, eu tô com semana de prova, tô sentindo muita dor, mas eu quero muito, né, estudar, eu preciso muito estudar, né? Até porque se às vezes eu tenho que negociar, tem momento que eu digo, não, eu tenho que descansar e ponto. Mas tem hora que você faz, cara, eu não consigo descansar, eu tô muito ansiosa porque eu tenho uma prova e se eu for mal e, né, aquilo tudo que a gente vai pensando. E aí eu pensei, né, junto com o meu companheiro, eu comprei um suporte, eu consigo estudar da minha cama, né? Então, assim, eu tô acamada, porque eu tô mal, tô debilitada, mas é uma maneira, né, de fazer com que as coisas sejam um pouco mais fáceis. Então, eu acho que isso serve para várias outras situações, né? Você estava comentando com a Flavinha sobre, no ambiente de trabalho, a gente também ter mais adaptações, né? Então, assim, isso faz toda a diferença. Algumas coisas a gente precisa do apoio dos outros, mas no que a Sim, gente conseguir fazendo nós mesmas as adaptações, já é muito grande, sabe? Já tem um grande significado. Porque, por exemplo, sei lá, eu trabalho numa indústria. Eu tô lá no trabalho, como que eu vou negociar, sabe? Que eu preciso de uma pausa, que eu preciso, sei lá, hoje eu não consigo ir presencialmente, por exemplo. Se eu trabalhar presencial, será que eu não consigo ter um trabalho remoto? Ou será que pelo menos híbrido? Enfim, ter algumas maneiras, ergonomia, entre outras formas, né? Sei lá, um ambiente menos ruidoso, porque a gente sabe o quanto que isso também incomoda, né? nossa. Então, é, as várias maneiras aí que gente muito mais estudada do que eu é capaz de falar sobre isso, mas assim, que a gente já veria a diferença, porque inclusive a gente fala, é uma síndrome invisível, mas às vezes ela é super visível, Eu super pergunto, visível. eu pergunto, eu faço muito essa pergunta, né? Eu falo muito assim no diário de uma sobrevivente em Marte. Eu faço a questão, deixa eu dar uma boa noite para Bela. Boa noite, Bela. Eu pergunto sempre, tá? É invisível para quem? É invisível para quem? Qualquer pessoa que fique do nosso lado por 5 minutos, ela vai notar que tem algo ali, tá acontecendo algo, né? Então, assim, a nossa mudança de humor, as pessoas falam assim, porque não, gente, vocês não têm noção do que é estar esgotada, estar cansada, estar com dor, estar com fadiga, ter que ainda pensar pelo outro e ainda ter que dizer e mal, e aí você ainda quer uma fala sem estar estressada, estou estressada. Então, assim, é sobre isso, sabe? E isso às vezes irrita a gente. Quantas vezes eu sozinha estou irritada comigo mesmo? E eu falo, nossa, você está insuportável! E só estou eu aqui dentro. Sim, é bem isso, viu, Gleice? E às vezes o meu namorado brinca comigo que assim, eu sou uma pessoa muito calma, né? Normalmente, assim, é, muito assim quietinha e tal, sabe? E aí às vezes ele brinca comigo que eu precisava ser um pouquinho mais, né, para ver se, sabe, expressava, né, o tanto que tá tudo aqui, tá doendo, tá incomodando, sabe, não sei o quê. E aí teve até uma vez que a gente estava acho que na fila do mercado, né, e uma pessoa veio falar comigo justamente porque eu estava usando o colar de girassóis, né, o cordão de girassóis, e ela queria tirar uma dúvida, né, então assim, sobre a carteira para pessoas com fibromialgia aqui em Pernambuco. E assim, eu respondi ela e tal, mas assim, é um momento que eu fico muito irritada, muito estressada para querer que aquilo acabe logo e eu voltar para casa e deixar o mercado, né? Porque eu ainda, né, vou bastante ao mercado. E
E aí depois, né, quando a gente já tinha ido embora, assim, eu falei pra ele: "Nossa, você acha que eu fui grossa com a pessoa? Você acha que eu toda preocupada, né, você acha que eu tratei ela mal, né, uma desconhecida que veio na boa me tirar uma dúvida comigo, você acha que eu fui grossa?" "Não, imagina, que é isso." E de toda forma dava pra perceber na sua cara que você estava sentindo dor, né. Então ele faz esse comentário, às vezes dava, né, tem momentos que a gente tá lá sentindo muita dor e as pessoas nem imaginam, sabe, Não, né, nem é, imaginam, mas tem outros momentos que, sabe, não vê quem não quer, porque tá escancarado o quanto que você tá incomodado e em tempo, assim, de, sabe, de voar na cara de alguém para ver se alivia um pouco, né, toda aquela tensão que a gente tá sentindo. Por exemplo, peguei um ônibus lotado, sem ar-condicionado, no calor do Recife, sabe, engarrafamento, aí em pé, sabe. Você acha que eu eu não vou ninguém vai perceber que eu tô sentindo dor? Invisível pra quem? Eu vou estar com a mas cara desse tamanho. mas, Ana, eu vou falar uma coisa para você que eu repito todos os dias e eu, como divulgadora científica, eu falo, precisa ser dito, precisa Sim, ser dito. O óbvio precisa ser dito. O óbvio, né, cada vez mais a gente precisa entender que o óbvio precisa ser dito. E perder a vergonha de buscar aquilo que é nosso por direito, a gente foi educado e foi ensinado a ter vergonha. Você não pode ter direito, você não pode ter prioridade, porque isso é errado, não é errado, porque se você não senta na sua prioridade, o seu dia vai ficar mais cansado, você não vai conseguir render, você não vai conseguir chegar na faculdade, você não vai conseguir estudar direito, então as suas notas não vão ser umas boas notas, porque você já chegou lá com muito desgaste, o seu cérebro já não está raciocinando, porque além do desgaste, tem o fibrofog, tem o esgotamento, tem toda essa questão. Então, assim, como uma pessoa que está ali estudando, né, vai absorver a informação que ela não consegue, né, absorver toda. E aí o que faz? Como é que lida? Como, né, ter esse acesso, né, apesar de você estar fazendo faculdade, está fazendo agora um acompanhamento com um grupo e está fazendo esse suporte, mas entender que não é só você que tem que entender, é toda a questão da sociedade e principalmente para a gente parar de se culpabilizar. É meu por direito. Eu tenho o direito de sentar porque eu vou sentar, porque ninguém do ônibus vai lá me ajudar depois quando eu preciso. Porque ninguém da fila, vão te olhar de cara torta, e é pro lado que eu durmo melhor. É melhor a tua cara torta porque eu tô no meu direito da fila, do que a minha cara torta deitada numa cama, morrendo de dor e alucinada, que N questões, né? E eu só deixa eu falar aqui uma coisa, trazer aqui de volta, que foi até uma coisa que a gente conversou, que a Flavinha colocou, né? Saiu com mais medicações e com mais dúvidas. Se você se sentir à vontade de falar em relação à questão das medicações e os problemas que tais medicações possam acontecer, tem live aqui no canal, no Papo de Fibro com Roberto Gomes, doutor Roberto Gomes, bucomaxilo maravilhoso. Eu tô devendo o vídeo do dente, da cirurgia do dente, mas eu vou fazer para vocês. Calma, calma, que eu sou uma pessoa só para fazer tudo isso, né? E conversando com outras pessoas, eu sempre falo e bato muito nas práticas pseudocientíficas, nas práticas integrativas, e as pessoas falam, mas você só bate... Não, eu bato também na medicalização, nessa receita de bolo que é feita de uma forma indiscriminada de medicamentos que não são medicamentos tão simplesinhos, a gente está falando da maior parte deles de neuromoduladores, eles são importantes sim, eles têm a sua importância, não estou desvalidando a importância das medicações que têm validação científica, o problema é a forma que ela é ministrada, o problema é a forma que é feita, o problema é que é colocado para todo mundo como se fosse a solução, e você, de novo, hoje saiu com uma receita de bolo batida igual para todo mundo que entra ali, toma.
E aí? E aí, se sentia vontade? Responsabilidade, né? Falar sobre medicação, mas eu vou tentar aí, porque tem o apoio de muita gente para não me deixar falar besteira. Mas com certeza, eu acho muito importante a gente falar sobre isso. É só uma coisa, você falou muito bem sobre essa questão do a gente se apoderar mesmo, né, do que é nosso por direito, sabe? Eu não estou tendo ninguém está me fazendo um favor, sabe? Eu não estou tendo nenhum privilégio. Isso aqui, esses direitos, eles são maneiras de atenuar os prejuízos que a gente tem, sabe? Por viver numa sociedade tão capacitista. Sim. Né? Então, assim, você tem total razão e isso é a expectativa aí, né, para o futuro, né? Respondendo ainda daquela sua pergunta, da expectativa para o futuro, com certeza. Em relação à medicação, é um papo muito importante que a gente estava tendo e que é muito interessante trazer aqui, compartilhar com o pessoal, porque o que acontece muitas vezes? A Não gente precisa dizer sabe... nome de medicamento, desculpa, não precisa dizer nome dos medicamentos, mas pode falar sobre o que eles fazem. Perfeito, perfeito. A gente sabe que os neuromoduladores, muitas vezes, eles também têm o efeito em relação a transtornos de humor, né, em relação à ansiedade, à depressão, e que pessoas com fibromialgia, muitas vezes, também vão ter que lidar aí com depressão, lidar com ansiedade. Afinal, eu acho que é um ciclo muito que fica se Se retroalimentando muito retroalimenta, rápido, né? sim. Porque é realmente adoecedor no sentido de você... tem dia que você não tem esperança mesmo. Você pensa assim, caramba, é tanto esforço para estar vivo. E assim, a gente precisa ter outras coisas, né, que façam a gente dizer, não, mas vale a pena, sabe? Vale a pena eu estar aqui. E valorizar e honrar tudo que está acontecendo. Porque existem momentos que são muito difíceis. Que, assim, se a gente não tiver, inclusive, tendo um apoio psicológico, né, que veja, quem dera os médicos recomendassem a gente fazer terapia, como eles recomendam a gente tomar trocentas medicações, por exemplo. A psicoterapia ela é super importante muitas vezes, né, quando a gente Muito. está lidando aí com alguns desafios, né, depressivos ou outros. Então, assim, é muito difícil você ver, né? E aí, um pouco compartilhando agora da minha experiência com a medicação, é de assim, eu vou num médico, que aí ele parece querer separar, né, nós, as pessoas, em duas coisas. Eu vou tratar a dor e não vou tratar a depressão. Eu vou isolar aqui essa variável, como se isso fosse possível. Eu vou isolar essa variável, sabe? Não tem como. A gente está falando, é como se fosse uma função de muitas variáveis, sabe? Mais de uma. E aí a pessoa quer isolar a dor, e aí eu mexo aqui com dose, eu subo a dose, desço dose, associo o outro, tiro, coloco, não sei o quê, e fica aquela agonia danada. E como que a gente fica? Aí, por exemplo, se eu já tenho um transtorno de ansiedade ou depressão, desregula tudo. Então, se Sim. eu já estava até melhorando, aí eu tenho uma piora. Talvez possa acontecer de ter uma piora na depressão, porque ficou nessa agonia vamos trocar para esse remédio aqui não melhorou, vamos trocar para outro, vamos trocar para outro, vamos trocar para outro, vamos trocar para outro. E a outra coisa, muitas vezes eles fazem a gente se sentir culpado porque a medicação não está funcionando. Sim. Porque, mas não está ajudando? Como assim o remédio que aqui eu coloco para todos os meus pacientes? Exatamente, é por isso que não funciona, porque você coloca para todos os seus pacientes, ô querido. E só uns claims que você trouxe aqui, tipo, você está tomando medicação para ansiedade, né? Vamos fazer aqui uma brincadeira em relação a isso. Você está tomando medicação para ansiedade, só que você já fica ansiosa porque cada mês ele troca. Então, só porque ele está trocando, ele está piorando a sua ansiedade.
30 vezes mais. E outra questão, a questão do... Eu estava conversando numa das lives, conversando com uma seguidora, que ela estava falando assim, Gleice, a médica me prescreveu um ansiolítico, um antidepressivo, porque eu entrei em uma depressão muito séria, porque eu tô com depressão, eu conversando com ela, aí eu perguntei assim, quando é que começou essa depressão? Ah, porque eu estava de licença do trabalho e eu não tô com condições de voltar a trabalhar e a minha licença vai acabar semana que vem, na outra semana. E aí eu falei assim, você não tá com depressão, meu amor, não é? Você não tá com depressão. Você está entrando em pânico porque você vai ter que se submeter a um trabalho no qual vai te fazer mais mal e você está com licença médica e não conseguiu melhorar. Não é o remédio que vai te ajudar a isso. Não é a medicação que vai fazer essa diferença, porque você pode tomar toneladas, porque aquele quadro está sendo gerado pela falta de dinheiro e por todo o transtorno que aquela questão vai tá te ocasionando. Se você conseguir quebrar essa questão, você estaria com ansiedade ou depressiva? Ela, não. Então não é medicação. Então não adianta eu medicalizar, é aquilo que eu falo. Você saiu de uma consulta de 40 minutos, ele já te entochou uma coisa que, tipo, você vai tomar, se comprar, você vai tomar por quanto tempo, e você vai continuar com o quadro, e quando acabar a medicação, e se não continuar com o quadro, quando acabar a medicação, vai voltar com o quadro, porque tá tudo ali. Tudo vai continuar, a vida continua ali, né? Tudo que ocasiona vai continuar ali, ainda mais porque você falou, e é o que eu costumo dizer, a fibromialgia é uma síndrome multifatorial, então a palavra multifatorial significa muitos fatores. Então, se é uma síndrome multifatorial, que eu dependo de modular muitos fatores para conseguir que esses fatores, eu costumo até dizer, que é como se fossem os meus suportes, as minhas vigas de suporte de estabilização, são muitas vigas que eu preciso conseguir trabalhar essa modulação para que eu tenha um platô que eu possa estabilizar. Então, não é com a medicação sozinha. Ah, Gleice, eu sinto uma melhora com a medicação. Sim, ok, mas ela não é a única coisa, né? Toda medicação tem que ter início, meio e fim. Uhum. Isso. Eu acho importante a gente falar que não é uma demonização da medicação, longe disso, mas é bater na tecla de que medicação é coisa séria e ela precisa ser tratada com seriedade. Porque, assim, muitas vezes o remédio é passado para a gente com essas, né, com informação assim meio, você vai tomar assim, assado, talvez você sinta sono na hora errada, né? Tipo, no sono ao longo do dia. Mas às vezes a pessoa não informa que talvez você possa ter uma síndrome de descontinuação, caso, sei lá, tive um problema, fiquei sem a minha medicação. E que você pode apresentar um quadro muito, muito difícil e debilitante por causa disso, ou outros efeitos colaterais que a gente lida aí, Sabe né, das muito bem. medicações. Então, O, assim, o próprio Roberto falou, né? Hoje ele convive com várias sequelas das medicações utilizadas de forma errada. Eu tenho a Raquel, que é uma linda, uma amiga também fibromialgica. Ela hoje tem problema cardíaco sério, ela teve vários problemas agregados por causa da quantidade de medicamentos que eram prescritos para ela tomar de forma absurdamente errada. Aqui, ó, a Bela comentou, no estado do Rio de Janeiro os médicos são rápidos. Tão São Paulo, não tão como São Paulo, mas eu vou voltar acho que vou voltar ao Rio por médicos online e presenciais. Ah, tá, entendi. É, é, pela promessa de voltar a morar aqui no Rio. Não adianta ter só médicos online, tem que ter capacitação. Não adianta ter a média
a média que a gente tem, né, de estatística, a cada 10, 15 médicos, você tem um. É difícil. Você vai passar na mão de quantos? Quantos ali? Deixa eu só mandar uma mensagem para a Flavinha, que eu já estou dançando a minha carena. Hoje já é meia-noite e 6, meia-noitou, para ver se ela ainda tá, É, se ela ainda tá por aqui com nós. Não, conosco ela é. está, né? Mas eu digo, se ela não foi mimir. E assim, um comentário que eu acho que para finalizar, né, ver se a Flavinha consegue entrar com a gente, é que faz toda a diferença quando a gente também tem um médico que tem esse acolhimento, né? E eu já tive essa experiência de ir em consulta, assim, claro que isso vai ter em várias especialidades, né? Mas às vezes sei lá, é um psiquiatra, por exemplo, né? Que você vai dizer, olha, o psiquiatra ele não vai tratar só um transtorno de humor, alguma coisa nesse sentido, ele também vai querer entender das dores, né? Saber sobre as dores que a gente tá sentindo, né? Sobre o esgotamento, como que tá tudo. Porque, né, nós somos uma pessoa como um todo, né? Como eu falei antes, não dá para a gente separar, isolar E, aqui só a dor, ou e isolar não só o transtorno de depressão, né? E não só para o fibromialgico, eu sempre, antes de ter a fibromialgia, ter o gatilho da fibromialgia, eu já atendia outros pacientes com fibromialgia, e eu falava assim, da importância de se ter o acompanhamento de, de, um, de uma psicoterapia, não só para o fibromialgico, mas para a família, porque a Uhum. família também precisa, porque é duro, é uma barra. É algo bem complicado. Sim, e aí, por exemplo, por que eu vejo essa diferença? É que aí eu consegui ir na consulta e falar para ele, como que estão as dores? Então, né, tem sido difícil essa semana e tal, porque eu tô com um problema, sei lá, um problema familiar, né? Porque as pessoas falam o quanto que a gente se sentir ansioso, às vezes acaba piorando o nosso quadro, né? Essa questão do estresse, físico e emocional pode piorar um pouco o nosso quadro. E aí eu falei, então, né, eu estou passando por um problema familiar, tal e tal. Ele faz, realmente é difícil. Às vezes é só isso que a gente precisa ouvir, Às sabe? vezes nem isso, né? Às vezes só falar.